Olá, meu nome é Vanessa Sen. Irei apresentar o trabalho, junto com minha dupla Rafaela Letícia, sobre o desenvolvimento psicossocial na segunda infância. Espero que vocês entendam e gostem. Bom, agora vamos entender sobre o desenvolvimento da identidade. Vamos falar sobre o autoconceito. Bom, o autoconceito ele sofre grandes mudanças na segunda infância. Mas você deve estar se perguntando o que é autoconceito, Vanessa. Eu preparei uma definição para vocês, para que vocês entendam melhor, que está aí no slide que está passando para vocês, que fala: é o nosso quadro total de nossas capacidades e traços, ou seja, conceitos que se tem sobre si mesmo, si próprio, que determina como nos sentimos sobre nós mesmos. Bom, o autoconceito, ele começa a se formar na fase dos primeiros passos, à medida que a criança desenvolve a autoconsciência. Ela torna-se mais clara à medida que a pessoa adquire capacidades cognitivas e lida com tarefas de desenvolvimento na infância, adolescência e na idade adulta. Então, esse autoconceito, gente, ele é muito importante, porque é daí que a gente vai definir o que a gente acha de si próprio, o que nós realmente achamos que somos. E tem mudanças na autodefinição. Essa mudança, ela passa dos 5 aos 7 anos. Essas descrições, autodescrições, são geralmente positivas e reais. Eu preparei um exemplo para vocês de uma criança, de uma fala de uma criança que se chama Jason. Ele fala o seguinte: meu nome é Jason e eu moro numa casa grande com a minha mãe e meu pai e minha irmã Lisa. Eu tenho um gatinho laranja e uma televisão no meu quarto. Eu gosto de pizza e minha professora é boazinha. Sei contar até 100. Quer ouvir? Gosto muito do meu cachorro. Eu consigo subir no tepa-tepa até o topo. Não tenho medo. Eu me divirto. Meu cabelo é castanho e eu estou na pré-escola. Eu sou muito forte. Eu consigo levantar esta cadeira. Olha só. Gente, essa fala é de Jason, de uma criança de apenas 4 anos de idade. Aqui ele está se autodefinindo. Se vocês pararem e analisarem, vocês vão perceber que aqui ele está descrevendo comportamentos concretos, coisas que ele faz, como conseguir levantar uma cadeira, contar até 100, e são comportamentos concretos e observáveis, coisas que não são reais mesmo, que são apenas coisas que a gente observa, que para eles ainda está numa fase de construir esse autoconceito, essa autodefinição. Também temos sobre autoestima. A autoestima é a parte autoavaliativa do autoconceito, onde a gente vai julgar o que a criança faz sobre o seu valor geral. Baseia-se na crescente capacidade cognitiva da criança de descrever e definir a si próprio. Então, o autoestima é quando a gente vai realmente avaliar o nosso autoconceito, que é o que acabamos de falar. A gente vai analisar, será que o que eu estou fazendo realmente é o que eu sou? Será que isso realmente me faz bem? Né? Então, isso vai ser uma análise, vai ser um julgamento. E isso geralmente vai ser baseado na capacidade cognitiva da criança de descrever a si próprio. E tem mudanças no desenvolvimento da autoestima. Geralmente, na segunda infância, a autoestima tende a ser tudo ou nada. Ou a criança diz eu sou bom, ou ela diz eu sou mal. Só é a partir da terceira infância que ela vai se tornar mais realista. Essa autoestima, essa autoavaliação que ela tem sobre si. E essa autoestima contingente, que aí diz no slide, tem o padrão incapaz. Mas como assim o padrão incapaz? É quando a criança ela é motivada a realizar coisas, mas às vezes ela não consegue. A criança, aqui, no entanto, se a autoestima é duvidosa ao sucesso, a criança poderá ver o fracasso e sentir incapaz de fazer. Bom, a criança tem algo para fazer. Vamos dar exemplo de montar um quebra-cabeça. E se ela não conseguir montar aquele quebra-cabeça,
ela vai se sentir incapaz de conseguir realizar aquele quebra-cabeça. Se ela for uma criança com autoestima muito baixa, ela vai querer logo desistir. Ela vai logo pensar, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou concluir isso. Já uma criança que tem uma autoestima melhor, que realmente é bem sucedida pelos pais, que os pais apoiam, ela vai ter mais força para continuar, né? Vamos dizer assim. Ela vai se sentir desafiada e vai querer concluir para fazer aquele quebra-cabeça. Agora vamos falar sobre como compreender e regular as emoções. A capacidade de entender e regular ou controlar os próprios sentimentos é um dos avanços na segunda infância. Na segunda infância, nós temos que compreender as nossas emoções, o que estamos sentindo. Então, isso vai trazer umas emoções conflitantes. Uma razão para a confusão das crianças pequenas sobre seus sentimentos é que elas não entendem que pode ter reações emocionais contrárias ao mesmo tempo. Como assim? Ela não vai entender que ao mesmo tempo que ela sente medo, ela pode sentir coragem, né? Que ao mesmo tempo que ela pode sentir um sentimento, ela pode sentir um sentimento logo oposto daquele que ela sentiu. Isso vai trazer uma confusão na cabeça dela, né? E também pode ter emoções autodirigidas. É aquelas emoções que a criança vai aceitar os padrões do comportamento estabelecido pelos pais. Vamos dar um exemplo bem prático. Às vezes, os seus pais levam a criança, os pais levam a criança para sair na casa de um amigo e a criança não quer comer aquele prato de comida. E logo o pai olha para aquela com a cara a cara para a criança e a criança já começa a chorar, que sabe que vai apanhar. Mas aí ela sabe que os pais já dizem para ela não chorar e tudo mais, que quando chegar em casa eles vão conversar. Mas a criança ali, naquele momento, ela vai ter que se autocontrolar, pois ali seus pais não estão concordando com aquilo e elas têm que aceitar o padrão que o pai estabeleceu para ela, né? Então, agora sobre Erickson, iniciativa versus culpa. É a necessidade de lidar com sentimentos conflitantes sobre si próprio. Está na essência do terceiro estágio do desenvolvimento psicossocial identificado por Erickson, em 1950. Entendendo e regulando emoções, que a capacidade de entender, regular ou controlar os próprios sentimentos é um dos avanços importantes da segunda infância. Por exemplo, crianças que podem entender suas emoções, elas são mais capazes de demonstrar a forma, né, de como elas se sentem e também de entender os outros, né, os sentimentos dos outros também. Isso se chama de autorregulação emocional, que ajuda as crianças a guiar seu comportamento e contribui também para a sua capacidade de conviver melhor uns com os outros. E fala, né, que as crianças em idade pré-escolar, elas podem falar sobre os seus sentimentos e elas também conseguem discernir os outros e compreender que as emoções elas estão ligadas a experiências e a desejos também. Por exemplo, uma criança deseja muito uma boneca e ela quer muito, muito, muito isso e que se ela conseguir, ela sabe que ela vai ficar muito feliz mesmo, porque realizou esse desejo que ela tanto queria. E se a criança ela não conseguir exatamente o que ela tanto queria, ela vai ter um sentimento de tristeza, né? E falando sobre a mídia, que a mídia, todo mundo sabe que tem vários pontos positivos, mas também negativos na vida de uma criança e que pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Atualmente é mais é, maléfico, está sendo mais maléfico o impacto da criança, né, da mídia eletrônica sobre o desenvolvimento emocional das crianças. Mas uma pesquisa mostrou que
assistir regularmente a Vila Sésamo ajuda as crianças em idade pré-escolar a reconhecer sentimentos e situações emocionais. Muito bom o benefício que esse programa infantil tem na vida da criança. Ele vai ter dois tipos de emoções, que as emoções conflitantes é que as crianças elas não vão conseguir entender por enquanto as crianças pequenas que elas podem ter sentimentos contrários ao mesmo tempo, tanto de alegria como de tristeza, sentimento assim de calma quanto de raiva, elas não vão conseguir entender. E as emoções autodirigidas é que as crianças vão ter o sentimento de culpa, vergonha e orgulho. E também esse sentimento vai se desenvolver aí no terceiro ano, né, no seu estágio do terceiro ano, depois que as crianças elas vão adquirir o quê? Conhecimento de si mesmas e também vão começar a aceitar os padrões e comportamentos estabelecidos, né, de regras, de punições, de disciplina em si, estabelecidos pelos seus pais. E vamos falar sobre Erikson, iniciativa versus culpa, que o conflito, o que é? O conflito ele vai surgir do crescente desejo da criança que ela vai ter de planejar e executar alguma atividade que ela tanto deseja, que ela tanto quer. Só que também não esquecendo das crescentes dores de consciência que a criança ela pode ter a respeito desses planos aí. Por exemplo, se ela quer mexer tanto em alguma coisa e os seus pais falam não mexam e ela vai lá, mexe, ela antes de mexer ela já executou um plano, ela queria porque queria mexer e mexeu, ela vai ter o sentimento aí de desejo que ela conseguiu realizar o que ela queria, mas ao mesmo tempo de dor de consciência se os seus pais descobrirem e estabelecer para ela uma punição. E também vamos falar sobre gênero, que a consciência da criança falando sobre gênero de ser do sexo feminino ou masculino, isso tudo vai se implicar na sociedade de origem, que é um aspecto importante do desenvolvimento do autoconceito em si. E que as diferenças de gênero, né, que são diferenças psicológicas entre homens e mulheres. Em médias, é interessante porque meninos e meninas elas vão apresentar mais semelhanças do que diferenças. Por exemplo, no desenvolvimento cognitivo dos dois, né, ambos os sexos, que eles vão conseguir aprender a mesma atividade, o mesmo problema matemático, o mesmo raciocínio lógico, eles têm a mesma capacidade de resolver um problema, de acertar uma questão, né, que envolva matemática em si. E os papéis de gênero, eles são comportamentos bem interessantes e atitudes também, habilidades que vai se implicar também nas sociedades, né, que tem papéis de gênero lá no histórico, lá historicamente, na maioria das culturas, né, o que era a função da mulher e qual era a função do homem. A função da mulher era lá no seu lado doméstico, fazendo a comida, arrumando o seu lar, né? E o que o homem era? O homem era o trabalhador, o homem era o protetor e o provedor do lar. Esses são os papéis de gênero. E a tipificação de gênero é a aquisição de um papel de gênero que ocorre logo no começo da infância, mas as crianças elas variam muito no grau em que se tornam tipificadas por um gênero.
E os estereótipos de gênero são crenças generalizadas sobre as características e o comportamento das mulheres e dos homens, sejam elas compartilhadas ou individuais, ou seja, né, todas as mulheres são passivas e dependentes. Agora os homens não, os homens eles são agressivos e independentes, né? Isso é o estereotipo de gênero. E brincar, a principal atividade da segunda infância. Esse é um conteúdo muito legal que vai falar de benefícios incríveis que as crianças podem ter ao realizar uma determinada atividade, uma determinada brincadeira, seja das mais simples às mais complexas, elas vão ter várias qualidades e várias habilidades que elas vão desenvolver a brincar. De qualquer brincadeira de criança. Por exemplo, elas vão também entender que elas não vão simplesmente só ganhar, mas elas também vão perder. Nas brincadeiras tem todo aquele tipo de interação social em si, né, que as crianças vão conseguir lidar, vão conseguir fazer novas amizades, se interagir em grupo, né, numa determinada brincadeira, fazer novas amizades e também realmente vários benefícios mesmo, que o brincar é importante também para o desenvolvimento saudável do corpo e do cérebro, porque permite que as crianças elas envolvam-se com o mundo à volta, né? Ou seja, a interação, que o uso da sua imaginação, elas vão descobrir formas flexíveis. E o brincar, ele contribui também para os domínios do desenvolvimento. As crianças, elas vão estimular os sentidos, vão exercitar os seus músculos, vão coordenar a visão com o movimento, né, obtendo domínio sobre os seus corpos, né, tomando decisão e adquirindo novas habilidades, novas características. E os níveis cognitivos do brincar. O que é? Que a Courtney, por exemplo, o exemplo da Courtney lá no livro e do Miguel. A Courtney, aos 3 anos, ela falava pela boneca, só que ela falava pela boneca com a voz bem grave mesmo, né, do que a sua própria voz. Enquanto Miguel, o que Miguel fazia? Aos 4 anos, ele usava uma toalha de cozinha como capa e voava como se fosse o Batman. E o que as crianças estavam fazendo em si? Elas estavam envolvidas em brincadeiras ligadas a pessoas, né, como no caso da Courtney, e em situações fictícias também, como Miguel. E vamos aprender aí 4 níveis do brincar. 4 níveis do brincar, né, que são complexidade, são níveis de complexidade cognitiva, que é 4. O jogo funcional, o jogo construtivo, o jogo dramático e jogos com regras. O que seria, então, um jogo funcional? Que começa na primeira infância, consistindo aí na prática repetitiva de movimentos musculares. Vai ficar repetindo aí seus movimentos musculares largos, como por exemplo, rolar uma bola, brincar aí de bola, de vôlei, de futebol. E o que vai ser o jogo funcional? Ele começa o jogo construtivo, na verdade, que o uso de objetos ou materiais para fazer coisas, como o uso de blocos ou desenho, ou seja, o jogo construtivo você vai
já fala, né, que vai construir alguma coisa, vai ser usada aí materiais para construir um determinado jogo, uma determinada brincadeira. Por exemplo, como fazer um avião, fazer um barco de papel e também como fazer um bloco de desenho com lápis de cor. O que vai ser o jogo dramático em si? Que envolve objetos, ações ou papéis imaginários, por exemplo, falando em ações, em objetos, em papéis imaginários, o jogo do detetive em si. E o jogo com regras, né? Que tem o exemplo aí da amarelinha, que é um jogo com regra, que é um jogo bem organizado e também com procedimentos conhecidos e penalidades. E também como outro exemplo, a bola de gude. E como o gênero pode influenciar o brincar, né? Influencia realmente de diversas maneiras. O gênero ele vai influenciar também o brincar, que aos 3 anos de idade começa aí, aos 3 anos de idade e um pouquinho mais lá para frente, as meninas ela tem muito maior probabilidade de brincar com bonecas e conjuntos de chá e mãezinha e tudo, enquanto os meninos quais vão ser em si as brincadeiras dele, né? Vai ser com armas, vai ser com caminhão, né, com caminhões de brinquedo. E quem eles vão escolher para ser, para fazer parte dessa brincadeira, né? As meninas, elas vão escolher as meninas, é claro, e os meninos vão escolher os meninos. E isso é um fenômeno que se chama de segregação de gênero. E como a cultura ela pode influenciar o brincar? Ela influencia realmente também de diversas maneiras, porque é através dos valores culturais que vai afetar o ambiente de diversas formas, né? Como é diferente as brincadeiras brasileiras, das brincadeiras japonesas, das brincadeiras orientais, né? E também das brincadeiras arábias em si. É realmente bem diferente, bem diferente mesmo. E os valores culturais, né, afetam os ambientes lúdicos que os adultos constroem para as crianças. E esses ambientes, por sua vez, afetam com certeza a frequência de formas específicas de brincar entre culturas, né, que vai depender também da cultura em si da criança, vai depender do ambiente, vai depender realmente do lugar. E é isso. Agora iremos continuar com o tema parentalidade. Particularmente é um tema que me interessa muito e acredito que interessa muito para as mamães e os futuros papais também, né? Pois é aquele tempo em que a criança ela cresce e ela assume como uma pessoa vários desafios, né, que os pais terão que lidar, como os pequenos indivíduos que possuem mentes e vontades independentes. Então é aí que a gente vai ter que pensar sobre as formas de disciplina. Eu vou tirar uma definição aqui para vocês o que é a disciplina. Ela é um método de moldar o caráter da criança e para ensiná-la a exercer o autocontrole e ter um comportamento aceitável. Então, essa disciplina vai ser muito importante para moldar o caráter daquela criança. E existe diversas, amplas variedades de técnicas para ajudar, né, a ter uma disciplina. Porém, tem algumas que ajudam realmente e outras que são usadas, mas não ajudam não tanto. Vamos descobrir quais são. Tem a de reforço e punição. A de reforço é quando tanto o reforço positivo quanto a punição administrada com prudência pode ser instrumentos apropriados de disciplina no contexto de um relacionamento positivo entre pai e filhos. O reforço é o quê? É quando uma criança faz algo e a mãe ou o pai vai lá
e mostra o quão orgulhoso ficou. Por exemplo, quando a criança tá lá, aí a mãe vai lá. Você é um ajudante maravilhoso, Nick. Muito obrigada por ajudar a arrumar os seus brinquedos. A mãe de Nick sorri calorosamente para o seu filho enquanto ele coloca seu caminhão na caçamba, dentro da caixa de brinquedos. Então, essa palavra foi uma palavra gentil. Ela mostrou para o seu filho que ela gostou. Aquilo é um comportamento positivo e que deve ser repetido, né, mais vezes. Logo ali, o Nick ele vai se sentir privilegiado, né? Sua mãe tá elogiando ele vai se sentir bem, né? E ele vai querer repetir aquilo mais vezes. Mas aí também tem a punição. A punição, ela é recomendada realmente para quando o reforço já não está valendo mais, né? E você vê que realmente está precisando de uma punição, tal como isolamento ou negação de privilégios. Ela é necessária. É, por exemplo, uma criança ela não pode sair correndo em uma rua movimentada ou bater em outra criança. Aí, nesse caso aí, você tem que dar uma punição para aquela criança. Às vezes tem crianças que são intencionalmente desafiadoras com os pais, né? Então, é uma situação em que a punição, se ela for coerente, ela tem que ser imediatamente associada, né? Ela tem que ser encaixada ali, mas ela tem que ser administrada com calma, em particular, com o intuito de fazer com que a criança faça com obediência e não para que ela se sinta culpada, né? Mas a punição muito severa, ela pode ser prejudicial. Às vezes, quando a criança ela é punida muito severamente e frequentemente, ela pode ter problemas de interpretar as ações e palavras das outras pessoas, entendeu? Então, muitas vezes já teve muito estudo que falou que as crianças que são punidas severamente e frequentemente, elas podem se sentir passivas por serem sentidas desamparadas. Aí, muitas vezes ela pode ficar amedrontada com seu pai, ela pode querer se distanciar dos seus pais, né? Também temos os castigos corporal, que ela tem sido definida como a utilização de força física com a intenção de causar dor para corrigir ou controlar comportamentos sem causar ferimentos. Então, o castigo corporal, ele não é muito recomendado. Tem outros métodos que poderiam ser utilizados, mas que às vezes realmente é preciso, né, ser utilizado ele, mas ele não é muito recomendado porque ele ocasiona na vida da criança muitas coisas ruins, né, e que às vezes podem ser boas, mas que traz mais pontos negativos. A maior parte das pesquisas ela sugere fortemente que o castigo corporal, frequentemente ou severo, é potencialmente prejudicial para a criança. Além do risco de ferimentos, né, as crianças que sofrem castigo corporal podem não conseguir internalizar mensagens morais, desenvolver relacionamentos com pais e às vezes se tem relacionamento, é um relacionamento pobre, que é só aquele bença pai, né? Aquela coisa que não é tão legal. Então, ou ela pode apresentar também agressividade física, né? Um comportamento que realmente acontece muito quando as crianças são muito agredidas fisicamente, né? Vamos falar também sobre o raciocínio indutivo, afirmação de poder e retirada de amor. O raciocínio indutivo é quando os pais eles induzem a criança a pensar. Eu vou dar um exemplo aqui do pai da Sara. Bom, o pai da Sara ele usou uma técnica indutiva. Por quê? A Sara ela foi no mercado, viu o bombom e pegou o bombom. Se fosse um outro pai,
o pai de Sara, ele falava: devolve isso aí, eu vou te bater, você tá roubando, isso não é correto, e agredir logo a criança. Isso não foi o que eu te ensinei, menina, né? Mas o que é o correto? É ele induzir ela a pensar. Como assim? Dizer: ô Sara, você gostaria que eu fizesse isso com você? Isso que você está fazendo está prejudicando ao dono da empresa. Você acha que isso é correto? Logo, Sara vai pensar, não vai querer que isso aconteça com ela e vai devolver, né? Isso aí ele induziu a criança a pensar, não foi uma resposta já que ele deu para ela, né? E tem a afirmação de poder, que ela visa interromper ou desencorajar o comportamento indesejado através da aplicação física ou verbal do controle parental. Então, o que é? Ela pode ser exigência, ameaça, retirada de privilégios, palmadas ou outro tipo de castigo. Tem a retirada do amor, que também pode incluir o quê? Ignorar, isolar ou mostrar desagrado por uma criança. Retirar o amor dela significa isso. Ficar tipo, não vou fazer isso pra você, pois você me decepcionou. Entendeu? Isso aí é uma das formas de disciplina. Vamos falar sobre o estilo de parentalidade. Tem a parentalidade autoritária, que é aquela que enfatiza o controle e a obediência sem questionamentos, que é uma das coisas que eu particularmente não aprovo, né? Que às vezes, em um certo ponto, ela pode se tornar até boa, porém, excessivamente, ela não faz bem. Por quê? Os pais mandam a criança fazer aquilo e não deixam ela se questionar. Não fazem com que elas pensem o porquê, como eu tinha citado um exemplo aqui antes desse slide sobre o indutivo, de fazer a criança pensar, né? E tem aquela parentalidade permissiva. Ela enfatiza a autoexpressão e autorregulação, são carinhosos, não controladores e não exigentes. É aquele tal tipo de pai que deixa a criança fazer tudo, né? Que a criança pode fazer o que bem quiser. Se ela, na hora que ela quiser jogar, na hora que ela quiser estudar bem, se ela não quiser, ela não for também. E são extremamente carinhosos e que realmente não são controladores e nem exigentes, né? Uma coisa que eu também já não acho muito correta, né? Que para mim tudo é na base do equilíbrio. E tem a parentalidade democrática, que é uma das que eu aprovo, que é o quê? Ela enfatiza a individualidade da criança, embora também imponha restrições sociais. São amorosos e tolerantes, mas também exigem bom comportamento e são firmes para manter padrões. Então, aqui é o tal que eu estava falando, o equilíbrio, né? Ela não deixa a criança totalmente livre, né? Tem aquelas restrições, mas também mostra a individualidade da criança, que a criança tem. Quando ela quiser brincar de alguma coisa, ela pode se sentir livre para brincar, dependendo da brincadeira, mas pode se sentir livre com cuidado, né? E eu me baseio muito nessa parentalidade democrática. E tem o apoio e críticas do modelo de Bauerinde. Por que o apoio e crítica? Porque aqui esse cara, ele defendeu, vamos dizer, uma fórmula correta de cuidar de uma criança. A gente sabe que não é bem assim. Cada criança tem o seu jeito, tem o seu temperamento. E ele disse que existe uma fórmula. Porém, umas pessoas, uns estudiosos que têm uma dúvida de que ele estudou essa fórmula dele somente com um tipo de criança. Porém, não consigo confirmar isso para vocês. Porém, na minha opinião, eu acho que vocês também vão concordar comigo que não existe, né, gente? Cada um tem que se adaptar com a forma que sua criança é. Questões comportamentais especiais. Comportamento pró-social, altruísmo. Altruísmo é quando a criança ela ajuda o próximo. Por exemplo, ela tem um lanche ali, ela vai querer ajudar, né? Altruísmo é o quê? Eu vou falar aqui o significado para vocês. É um comportamento que visa ajudar os outros motivado por uma preocupação interior e sem expectativa de recompensa externa,
pode envolver autonegação ou autossacrifício. Bom, ali ele tá ajudando o próximo. A criança tem muito isso, né? Criança, tipo, de estar comendo um lanchinho, compartilhar com o seu próximo, de estar ali. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho que sempre quando eu tô com ele vai comer uma coisinha, ele, vamos dizer, comer uma pipoca com suco, ele reparte, quer colocar um pouquinho pra mim, um pouquinho pra ele, e nós dois comemos sentados juntos, comendo juntos. Isso aí é um sinal de altruísmo na fase da criança, né? Isso eu acho bem legal. Também tem sobre a agressão instrumental, que a agressão instrumental é aquela quando a criança agride sem querer, tipo, bater de verdade, ela só quer conquistar algo. Por exemplo, a criança vai pegar uma bola. Aí, sem querer, ela tá brincando de bola, né? Sem querer, ela joga a bola no seu irmão. Na verdade, ela não quer jogar a bola no seu irmão, ela só quer brincar, entendeu? E tem a agressão explícita direta, que é aquela que ela realmente quer bater. E tem a agressão relacional, social ou indireta, que é envolvida as duas, né? E tem o medo. O medo, eles são passageiros e eles são comuns na segunda infância. Muitas crianças entre 2 a 4 anos têm medo de animais, sobretudo cães. E também, às vezes, vão criando medo de escuro e outros, né? E é aí que os pais podem ajudar a evitar os medos dos filhos, incutindo neles um senso de confiança, de cautela neles, né? Não ser muito protetores, né? Mas também mostrarem para eles o que realmente está acontecendo, né? Encorajando eles. Por exemplo, a criança tem medo de trovão. Aí o pai vai lá e fala: eu sei que é assustador, mas o trovão não pode feri-lo, né? Aí tem alguns pais que iam ridicularizar, palavra difícil, a criança e dizer: menino, deixa de besteira, você não é mais criancinha, não. Que besteira, sei o quê, tá vendo que isso não vai fazer nada contigo? Às vezes a criança tem medo do cachorrinho. Passa a mão nesse cachorrinho, ele não vai te machucar, não, menino, deixa de besteira. Entendeu? Gente, isso não pode acontecer, né? Os pais têm que ter um cuidado, porque às vezes esses medos, eles continuam, se não tratados, continuam até a fase de adultos, tá bom? Também vamos falar sobre relacionamento com outras crianças. Relacionamento de irmãos. A maioria das interações entre irmãos é positivas. Por que é positiva? A relação entre irmãos, ela ajuda, porque ali eles vão aprendendo um com outros, né? Eles vão aprendendo a colocar na prática tudo que eles aprenderam de sentimentos, né? O filho único parece se desenvolver pelo menos tão bem quanto as crianças que têm irmãos. Às vezes tem gente que diz que filho único é mimado, é aquela criança que não se desenvolve tão bem, ela não tem irmão. Os pais sempre estão ali mimando ele, mas pelo contrário, gente, eles são desenvolvidos tão bem quanto os que têm irmãos. E os colegas e amigos. Crianças em idade pré-escolar escolhem colegas e amigos que sejam como eles, que tenham experiências positivas. Por exemplo, uma criança, ela vai escolher algo que tem em comum no seu amiguinho, né? Por exemplo, eu gosto de jogar bola, eu vou escolher um amigo também que gosta de jogar bola também, né? Coisas pequenas, né, claro, mas que para eles têm um grande significado. Então, gente, essa era a nossa apresentação, né, sobre o desenvolvimento psicossocial na segunda infância. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos lançar as perguntas para vocês e obrigada a quem assistiu até o final.